Olá meus queridos amigos do canal Cinevício, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo para vocês daquele formato que vocês tanto amam, que é o Cinevício em Minutos. E hoje as notícias não são tão boas assim. Infelizmente, o Brasil acabou de entrar oficialmente no mapa do coronavírus. Sim, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu resido, o governador Wilson Witzel já declarou um decreto interrompendo as atividades em universidades, escolas privadas e públicas e eventos públicos e privados também. Inclusive, os próprios cinemas do estado do Rio de Janeiro estão com as suas atividades paralisadas no momento. Até então, não houve nenhuma outra declaração dizendo quais serão as medidas tomadas nos próximos dias. Até onde sabemos, essa medida será tomada por 15 dias dentro do estado do Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, a nossa cultura, que já está sendo um pouco deflagrada por questões políticas, acaba tendo mais um adendo agora em relação ao coronavírus. E hoje as notícias, infelizmente, também estão relacionadas ao coronavírus. A primeira notícia, por mais que esteja relacionada ao coronavírus, não será tão afetada assim, pois é envolvendo o filme Animais Fantásticos 3. Animais Fantásticos 3 deve começar suas filmagens na próxima semana, apesar do coronavírus. Abre aspas para a Warner Bros., que deu uma declaração para a Variety. A saúde e segurança dos membros de nossa empresa são sempre nossa principal prioridade, afirmou a Warner Bros. Em comunicado. Abre aspas novamente, estamos tomando precauções para proteger todos que trabalham em nossas produções em todo o mundo. Enquanto o mundo lida com as consequências do coronavírus, a indústria do entretenimento está pressionando a pausa na produção de inúmeros filmes e estúdios de televisão. Mesmo com a paralisação da maioria das produções, a Warner Bros. Decidiu não seguir o mesmo caminho. Filmes como The Batman, Matrix 4 e King Richards continuarão suas filmagens por enquanto. E agora, outro filme na lista de filmes da Warner Bros. Foi confirmado para iniciar com a produção, o terceiro longa-metragem de Animais Fantásticos. Ou seja, parece que as filmagens do filme do Animais Fantásticos 3, que inclusive parece que algumas filmagens será até aqui mesmo no Brasil, não será interrompida por conta do coronavírus. Vamos ficar atentos para saber dos próximos capítulos dessa produção. E a próxima é a notícia envolvendo um dos maiores estúdios cinematográficos da atualidade, sim, o Walt Disney Company. Bom, abre aspas para o site Cinevício. Conforme divulgado pelo The Hollywood Reporter, espera-se que a Disney perca até 350 mil por dia devido aos ajustes solicitados para tentar controlar o coronavírus Covid-19. O portal ainda mencionou que Hollywood como um todo poderia perder até bilhões, tá? Com esse vírus. Ainda ontem foi tomada a decisão de adiar a estreia de Mulan, e isso vai doer um pouco para a empresa. Complicações de viagens da Europa e da América são apenas a ponta do iceberg. O fechamento das salas de cinema é um caso ainda mais surpreendente, considerando que os estúdios investiu mais de 200 milhões. Mulan estava contando com uma estreia limitada para apenas alguns países, mas ao que tudo indica, o filme deve permanecer sem data prevista para ser lançado em todo o mundo. Bom galera, é isso aí. É como eu fiz uma live ontem lá no Instagram do Cinevício, inclusive recomendo você que siga o Instagram do Cinevício, falando um pouco de como que essa questão dessa pandemia, que já foi declarada pela OMS, vai afetar a indústria cinematográfica no ano de 2020. Eu fiz um paralelo ontem lá no Instagram do Cinevício falando um pouco sobre 1929. 1929, para quem não sabe, foi quando teve a quebra da Bolsa de Valores, teve o crash, teve a crise de 29, onde os Estados Unidos passou pela sua maior crise de todos os tempos. O que aconteceu? Nesse ano, a indústria cinematográfica foi muito abalada por questões econômicas, então ficou, até hoje, é estudado nas universidades, nas faculdades de cinemas, o ano de 1929 para o cinema, inclusive como que isso interferiu até mesmo na criação da Academia do Oscar, Então, assim como é lembrado o ano de 1929 como um ano bem turbulento para a indústria cinematográfica e hollywoodiana, tenho certeza que o ano de 2020 também será lembrado por muitos anos como um ano também que foi muito afetado, não por questões financeiras diretamente, mas sim por questões de pandemia. E isso provavelmente será estudado por muitos anos aí por faculdade de cinema. Estudado por quê? Porque eles estudam biologia no cinema? Não, estudado de como que fatores externos acabam interferindo nas produções cinematográficas, nas produções de filmes, estreias de filmes, como que isso pode afetar de certa forma o cinema, Então isso são coisas que dentro do curso de cinema, onde tem matérias como a sociologia, eles acabam estudando a filosofia, acabam estudando um pouco da antropologia também, para entender como de que cada país, cada sociedade enxerga o cinema e produz cinema, esses temas, esses tópicos acabam caindo no decorrer das matérias. Então isso provavelmente daqui a uns 5 anos, 2 anos, quem sabe, será matéria e pauta para a faculdade de cinemas.
E agora, para finalizar esse programinha tão especial, vamos dar uma notícia boa, né, pra galera, né? Porque, meu Deus do céu, é tanta notícia ruim que a gente fica até preocupado. Mas antes eu vou tomar meu cafezinho com a caneca do Batman, porque a notícia está envolvendo um pouco o Batman, assim. Não o Batman diretamente, mas o seu vilão, seu arco-inimigo Coringa. Bom, a notícia aqui abre aspas para o site Cinevício. Coringa encerra sua exibição nos Estados Unidos com 335 milhões, tá? Vamos para a notícia, abre aspas para o site Cinevício. Agora que as controvérsias foram resolvidas e os prêmios da Academia foram entregues, Coringa de Joaquin Phoenix finalmente encerrou sua série de quase 6 meses nos Estados Unidos. O longa estava pronto para ser um sucesso desde o início, graças a Joaquin Phoenix assumindo o papel principal. Mas nunca se esperava que fosse um sucesso tão grande. Ser indicado a 11 prêmios da Academia e arrecadar mais de $1 bilhão foi inicialmente um sonho para o filme de Joaquin Phoenix, mas o impacto de Coringa de forma cultural e sistematicamente não foi ignorado quando o longa chegou às telonas. O filme, dirigido por Todd Phillips, terminou oficialmente sua exibição nos Estados Unidos, o que significa que agora só pode ser visto em DVD e nas outras disponibilidades fora dos cinemas. Segundo o Box Office Reporter, Coringa de Joaquin Phoenix terminou sua jornada com impressionantes 335 milhões de dólares em bilheterias domésticas. Bom, galera, então é isso, né? Por um lado temos o efeito do coronavírus, por outro lado temos o efeito do Coronga, o filme, né? O filme do Coringa, ele desde o início, quando foi anunciado, houve muitas controvérsias, né? Alguns sites aqui da internet, que eu não vou citar quais, obviamente, por questões de políticas internas, falava que o filme não era para ser feito. Por que fazer um filme de um vilão? Por que fazer o filme do Coringa reimaginando o personagem? Inclusive, um canal que eu gosto muito fez críticas duríssimas, falando que o filme era horrível. Provavelmente hoje eles se arrependem disso, inclusive. E desde o início teve essa controvérsia. Quando foi dado, de fato, né, qual seria o enredo da história, contando um pouco da história de um homem solitário e de que como uma sociedade consegue construir vilões, ou quem sabe até construir assassinos e tudo mais, isso gerou uma certa repercussão negativa para o filme, deixando a entender que esse personagem seria o que a internet começou a chamar de incel, os famosos celibatários involuntários, aquelas pessoas que por algum motivo de sociabilidade ou de aparência não conseguem se relacionar com outras pessoas. E aí gerou um burburinho na internet, pessoas discutindo, dizendo que o filme seria um fracasso, o filme iria gerar assassinatos em massa, assim como aconteceu lá naquele caso isolado do filme do Batman Cavaleiro das Trevas, e todo mundo falando que o filme seria um fracasso. Acontece que não foi, né? Porque é aquilo que eu sempre falo. Sempre o profissionalismo se sobrepõe a qualquer tipo de especulação, a qualquer tipo de falácia, né? Se a coisa é bem feita, se o filme é bem feito, se a produção é bem feita, se a atuação é bem feita, então por que você vai se preocupar, né? Joaquin Phoenix, gente, pra quem não sabe, é um dos melhores atores da atualidade, se não o melhor. Todd Phillips é um dos melhores diretores da atualidade, se não o melhor. Coringa é um personagem extremamente complexo. O Warner dá liberdade criativa para seus personagens, então não tinha como ser um filme menos do que ele foi. Então, galera, as notícias de hoje foram essas. Espero que vocês se cuidem bastante, tá? Usem bastante álcool em gel, lavem bastante as mãos, tá? Evitem contatos físicos com as pessoas e vamos ficar sempre aqui atento aqui às notícias do site do Cinevício para vocês. Beijo, tchau, tchau.